Vamos começar os comentários aqui sobre as questões dessa lista da terceira prova. Certo? Primeira questão aqui, conceitual, sobre trabalho. Então, aqui essas setinhas estão representando as forças, quer dizer, a força no espaço. Né? Então, imagina, por exemplo, que tem aqui uma carga positiva, aí aqui no espaço, cada lugar vai ter uma força. Aqui vai ser para cá, aqui vai ser menor, aqui mais perto vai ser maior, se for uma carga negativa, né, por exemplo. Então, cada ponto do espaço tem uma intensidade de força e uma direção. Aqui não é as forças, né, não é a distribuição de força no espaço para uma carga elétrica, mas é um exercício aqui, certo? Teórico. Então, a setinha está indicando aí a direção e a intensidade da força. Aqui é mais fraco, por exemplo, a setinha é pequenininha, aqui a setinha está mais forte, então a força é maior aqui também em módulo, e a direção é óbvia aí pelo desenho. Então, ele quer saber, por exemplo, avaliar o trabalho de A até B, de C até D e de E até F, certo? Então, vamos ver. Eu vou começar aqui pelo trabalho de C até D, certo? Veja que o trabalho, a gente viu lá na revisão, viu na aula, né? O trabalho ao longo de um caminho de C até D, o trabalho é sempre o trabalho de uma força, né? Ao longo de um caminho. Então, isso vai ser a integral do produto escalar da força pela velocidade, né, no tempo. Ou a gente pode pensar na integral da força produto escalar com um pequeno deslocamento dr. Está no mesmo. Então, vamos pensar nessa segunda opção aí. E aí eu vou dividir esse deslocamento, esse caminho aqui de C até D, em pequenos deslocamentos aqui, certo? Vou botar aqui uma setinha tangente sempre, né? Porque o deslocamento, a velocidade é sempre tangente ali a trajetória, certo? Então, a gente, esse é o drzinho, esses são os dr's. E a gente tem que ver o produto escalar, então, da força por esse dr. O produto escalar entre dois vetores é o seguinte: se você tem dois vetores que formam um ângulo assim agudo, né? Π sobre 2, né? Teta menor que π sobre 2, então o produto escalar é positivo. Ao passo que se você tem uma coisa assim, né, com um ângulo aqui maior do que θ maior do que π sobre 2, então o produto escalar é negativo. Então, olha, aqui nessa região aqui, a força está mais ou menos para cá assim, e o deslocamento para cá, então o ângulo claramente agudo, bem quase alinhado aqui, né? Aqui o ângulo aumenta um pouco, mas sempre agudo, percebe? Então, aqui a força tem um tamanho considerável e o tempo todo a força com o deslocamento faz um ângulo agudo, certo? Então, significa que o tempo todo o trabalho é positivo. Então, o saldo do trabalho vai ser positivo, certo? O que quer dizer isso? Que se essa força aqui for a força resultante, né, for já o somatório das forças, então que a energia cinética aumenta aqui de C para D. Naturalmente porque a força tem uma componente na direção da velocidade, a gente já viu isso, certo? Então, vamos ver agora o trabalho de A até B. Olha o que acontece aqui de A até B. Se a gente faz aqui os pequenos deslocamentos, aqui no circuito aqui de A até B, vou fazer só no início aqui, você vê que no início aqui o ângulo é mais ou menos 90 graus, ó, π sobre 2. Quando é π sobre 2, então a força não está nem contribuindo para aumentar nem para diminuir o módulo da velocidade. A força está contribuindo para mudar somente, eventualmente, a direção, certo? Então, você vê que aqui o trabalho é zero, né? É muito pequeno. Aqui ele já fica positivo, aqui ele volta a ser pequeno. Então, é uma situação bem diferente desse caminho de C para D, em que claramente o tempo todo ele foi positivo e com a força considerável. Então, o trabalho de A para B é menor do que de C para D, isso é verdade. Tá? O trabalho de C para D é positivo, também é verdade. Vamos ver o trabalho de E até F. De E até F. Vendo aqui no início, olha só aqui, no início, o vetor de deslocamento está contra o vetor força. Contra. Um ângulo obtuso.
Então, aqui o trabalho é negativo, no sentido de frear a partícula. Daqui já fica perpendicular, e lá no final já fica alinhado, ó. Já fica alinhado de novo, só que é o seguinte. Então a gente pode dizer o seguinte, pode dizer que no início aqui o trabalho foi negativo, aqui foi meio zero, a força ficou pequena aqui, e aqui o trabalho foi positivo, desculpa. Então ele começa negativo e com a força considerável, depois ele fica aqui positivo para uma força pequena. Então o que prevalece aqui é um trabalho negativo, certo? Desse início. Porque é uma contabilidade. A energia cinética aqui ela vai diminuindo, 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 depois mantém, mantém, começa a aumentar. Então, mas o saldo ainda é negativo por causa desse início, certo? Então é verdade aqui que o trabalho, peraí, o trabalho de E para F é negativo, ok? Então essa foi a primeira questão conceitual aí. Segunda questão. Uma caixa de massa M está em repouso na base de um plano inclinado sem atrito. A caixa está presa a um fio que a puxa com uma tensão constante T. Determina o trabalho realizado pela tensão T, enquanto a caixa é puxada por uma distância D ao longo do plano. Letra B. Determina o trabalho da força peso no mesmo deslocamento. Determina o trabalho da força normal da superfície sobre o bloco no mesmo deslocamento. Então aqui nós estamos exercitando aquela ideia de que nem sempre a gente vai estar analisando o trabalho da força resultante. Certo? Aqui o bloco, se você analisar as forças sobre o bloco, então quem está fazendo força no bloco é a Terra. Opa! A Terra puxa para baixo. Aqui a tração indicada para cá. E não tem atrito, então a componente do chão ali, né? Dessa rampa vai ser para cima, assim, vai ser normal. Para cima não, vai ser normal. Ok? Então essas três forças atuam. O trabalho da força resultante é que vai dar a variação da energia cinética. Mas aqui ele não está interessado em energia cinética. Está interessado no trabalho de cada força separadamente. O que é o trabalho da força? O trabalho de uma força qualquer ao longo de um caminho vai ser integral ao longo do caminho do produto escalar da força pelo deslocamento. Aqui, a gente vai ter que avaliar esse produto escalar, com aquela ideia do ângulo, se é agudo, se é obtuso, etc. Certo? Desculpa. Então vamos começar a tração T. Olha, o deslocamento que está fazendo é para cá, sim. O deslocamento é para cá, certo? Então, o tempo todo o deslocamento vai ser nessa direção aqui, certo? E a tração também. Então você vê que o ângulo entre a tração e o deslocamento é ângulo de zero. Portanto, o cosseno vale 1. Por que o cosseno? Porque o módulo do produto escalar de dois vetores vai ser o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, se o cosseno vale 1, então os produtos escalares é simplesmente o produto dos módulos da força, no caso aqui da força de tração, pelo deslocamento drzinho. Então tem que integrar isso ao longo de um deslocamento, por exemplo, daqui até aqui, de um tamanho D que ele falou. Então, o deslocamento total andou D, distância D, certo? Então, como a tração é constante, isso aqui agora é um produto mesmo, são dois números multiplicados. Então, como a tração é constante, ela sai da integral, como a gente viu lá na revisão também, né, o trabalho de uma força constante é simplesmente o produto escalar da força pelo vetor de deslocamento total, que é o que sai do início e vai até o final lá. Como o cosseno vai ser 1, então isso vai ser simplesmente T vezes D. T vezes D é o trabalho da tração nesse deslocamento, tá certo? Essa seria, digamos, a contribuição da força de tração para a variação da energia cinética se ela fosse a força resultante, mas não é. Vamos ver agora as outras forças. O peso, por exemplo. O peso é uma força que atua para baixo aqui, né? O peso está aqui. Então, esse produto escalar aqui, ele não vai ser com cosseno igual a 1. Vai ter um ângulo aqui. Então, mas nós já vimos também que a integral, quer dizer, o trabalho do peso no deslocamento, certo? É igual a mg, menos mg delta h. Menos mg delta h. Certo? Poderia rededuzir isso, mas com produto escalar, mas a gente já sabe que vale isso. Então aqui vai ser menos mg, ΔH vai ser essa altura que ele adquiriu aqui ao sair lá do início, essa ΔH é isso aqui, ó. Certo? Isso aqui vale quanto?
vale D, aqui é o θ, ó. Então vale D seno de θ. D seno de θ. Isso é, então, menos mg D seno de θ é o trabalho da força peso nesse deslocamento. E o trabalho da força normal? Ora, a força normal, ela vai ser, nesse caso aqui, o tempo todo perpendicular ao deslocamento. A força normal é para cá, assim. É o tempo todo normal ao deslocamento. Portanto, o cosseno vai ser zero e o trabalho da força normal vai ser zero, nesse caso. Então, essa é a segunda questão. Ok?